O batismo de Jesus, Mateus 3, 13-17. O começo de seu ministério com a bênção do Pai. Era um lindo dia ensolarado na região do Rio Jordão. O vento soprava suave entre as árvores e as águas do rio brilhavam com a luz do sol. Pessoas de várias cidades vinham de longe para ouvir um homem muito especial pregar e batizar. Seu nome era João Batista. João era diferente. Ele não morava em cidade grande, nem vestia roupas comuns. Ele usava roupas feitas de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Mas apesar de parecer estranho para muitos, ele era escolhido por Deus para preparar o caminho para alguém ainda mais especial. O Salvador prometido, o Filho de Deus. João pregava com coragem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados. O reino dos céus está perto. As pessoas ouviam, pensavam sobre suas atitudes e corriam para o Rio Jordão para serem batizadas. Era uma forma de mostrar que queriam mudar e viver de um jeito que agradava a Deus. Uma visita inesperada certo dia. Enquanto João estava no rio batizando muitas pessoas, ele viu alguém se aproximando. Era um homem com olhos bondosos, rosto sereno e um sorriso calmo. Esse homem era Jesus! Sim, o próprio Filho de Deus tinha vindo até João. Mas ele não veio para apenas observar. Jesus foi até João e pediu para ser batizado. João ficou surpreso. Seus olhos se arregalaram e ele disse: eu é que deveria ser batizado por você. E você vem a mim? João sabia que Jesus nunca havia pecado. Ele era puro, santo e perfeito. O batismo era para pessoas que queriam deixar os pecados para trás. Então, por que Jesus queria ser batizado? Mas Jesus respondeu com amor: deixe assim por agora. É necessário que façamos tudo como Deus quer. João entendeu. Mesmo sem precisar do batismo para perdão, Jesus queria mostrar obediência ao Pai e dar o exemplo para todos nós. O momento especial, João levou Jesus até as águas do Rio Jordão. Muitas pessoas estavam observando com atenção. O silêncio tomou conta da multidão. Os passarinhos cantavam ao fundo e as águas calmas esperavam um momento especial. Com cuidado, João mergulhou Jesus nas águas, e quando Jesus saiu da água, algo maravilhoso aconteceu. O céu se abriu. Sim, o céu, azul e bonito, se abriu diante de todos, e uma luz muito brilhante desceu, como uma pomba suave, pairando sobre Jesus. Era o Espírito Santo de Deus descendo sobre ele. E então, uma voz poderosa ecoou do céu, uma voz que encheu o coração de todos com temor e alegria. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Que momento emocionante! O Pai falou do céu. O Filho estava ali, nas águas, e o Espírito Santo desceu como pomba. Era a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, unidos naquele momento especial. Era o começo do ministério de Jesus, o início da missão que ele tinha na Terra: salvar a humanidade do pecado e nos ensinar sobre o amor do Pai. O que é o batismo? As crianças que estavam ali ficaram curiosas e começaram a fazer perguntas. Mamãe, por que Jesus foi batizado? Papai, o que é o batismo? Tia, a pomba era mágica? As famílias se sentaram sob as árvores para conversar e explicar o que estavam vendo. Os adultos diziam: o batismo é um símbolo. Ele mostra que a pessoa quer deixar o pecado para trás e viver para Deus. É como começar uma vida nova. Jesus foi batizado para nos mostrar o caminho. Ele nos ensina como obedecer a Deus, mesmo sendo o filho dele. E a pomba representa o Espírito Santo, que veio sobre Jesus para mostrar que ele estava cheio da presença de Deus. As crianças ficaram encantadas. Algumas disseram: eu quero ser obediente como Jesus. Eu quero agradar a Deus também. A importância de obedecer. Depois daquele dia, Jesus começou seu ministério. Ele passou a pregar, ensinar, curar os doentes e mostrar o amor de Deus por todos. Mas tudo começou com o batismo e com a bênção do Pai. Essa história nos ensina que obedecer a Deus é muito importante. Mesmo Jesus, sendo o Filho de Deus, fez o que era certo e seguiu o plano do Pai. Deus também se alegra quando obedecemos. Às vezes, podemos pensar: mas isso é muito difícil. Eu não gosto de dividir meus brinquedos. Eu não quero pedir desculpas. Mas quando escolhemos fazer o que é certo, mesmo que pareça difícil, Deus se alegra conosco. A voz que disse: este é o meu filho amado, também se alegra quando somos bondosos, quando ajudamos o próximo, quando oramos, quando respeitamos nossos pais e professores. Um presente do céu? Algumas crianças perguntaram:
Eu posso ser batizado também? Quando for o momento certo? Sim, respondeu um pastor com carinho. O batismo é uma decisão especial. É quando dizemos para todos: eu quero seguir Jesus. E o mais lindo é que quando alguém se batiza, há festa no céu. Os anjos se alegram e Deus sorri com amor. Vamos lembrar o que aprendemos? João Batista foi enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus. Jesus foi batizado mesmo sem pecar, para obedecer a Deus e nos dar exemplo. O Espírito Santo desceu como uma pomba sobre Jesus. A voz de Deus Pai falou do céu: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O batismo é um símbolo de arrependimento e decisão de viver para Deus. Obedecer a Deus, como Jesus fez, agrada muito ao nosso Pai do céu. Uma história para o coração. Vamos imaginar como teria sido estar lá no Rio Jordão naquele dia. Você acorda bem cedo, com o som dos passarinhos. Sua família está animada, preparando as coisas para a viagem. Vocês caminham por trilhas e campos até chegar ao rio. Lá estão muitas pessoas. Crianças correm, os adultos ouvem João com atenção e há uma expectativa no ar. De repente você vê Jesus se aproximando. Ele parece comum, mas há algo muito especial em seu olhar. Ele entra nas águas e o silêncio toma conta. Quando João o batiza e o céu se abre, seu coração pula de alegria. Você ouve a voz de Deus e sente que algo muito importante está acontecendo. Você segura a mão do seu pai ou da sua mãe e sussurra: eu também quero agradar a Deus assim. Uma oração para o dia. Vamos fazer uma oração juntos? Querido Deus, obrigado por ter enviado Jesus para nos mostrar o caminho. Ajuda-me a ser obediente, como ele foi. Ensina-me a fazer o que é certo, mesmo quando for difícil. Quero agradar ao Senhor com minha vida. Obrigado por me amar tanto. Em nome de Jesus, amém. Desafio da semana. Desafio para você. Durante essa semana, escolha uma maneira de obedecer a Deus e aos seus pais. Pode ser ajudando em casa, sendo gentil com alguém, ou orando todos os dias. Escreva em um papel: quero agradar a Deus como Jesus agradou. No seu quarto, para se lembrar sempre disso. Curiosidades para crianças. Você sabia? O Rio Jordão é um rio verdadeiro que existe até hoje em Israel. João Batista era primo de Jesus. A palavra batismo vem do grego baptizen, que significa mergulhar. O Espírito Santo apareceu como pomba, um símbolo de paz e pureza. A Trindade apareceu no mesmo momento. Versículo para decorar. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mateus 3:17, você pode escrever esse versículo, decorar e compartilhar com um amigo. Conclusão: a história do batismo de Jesus é cheia de amor, obediência e propósito. Foi o primeiro passo da grande missão que ele cumpriria por nós. E ele nos convida a segui-lo, passo a passo, com o coração cheio de fé e alegria. Quando escolhemos viver como Jesus, agradamos ao nosso Pai do céu. E isso é o começo de uma aventura maravilhosa ao lado de Deus.